O presidente da República nos solicitou que fizéssemos estudos. O presidente tem acompanhado o ritmo da velocidade de vacinação no Brasil e também no mundo, e países que alcançaram uma cobertura vacinal ampla, já assistimos à flexibilização do uso de máscara. Vai ser o nosso caso. Mas hoje não é. Vai ser o nosso caso e nós estamos estudando para ter posições sólidas e nos anteciparmos em relação a todas as medidas que devem ser colocadas no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Agora, hoje ele já recuou, falou que cabe a prefeitos e governadores essa decisão. Eu não sou censor da fala do presidente da República, tá bom? Muito obrigado. Adolescentes, 12 anos. Obrigada, viu? Muito bem, acompanhamos então o ministro Marcelo Queiroga da Saúde. Eu começo com você, Amanda Klein. Como que você analisa essas falas do presidente Jair Bolsonaro? E hoje nós aqui também apresentamos as falas agora do ministro da Saúde. Olá, Amanda. Olá, boa tarde, Marcelo, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a todos. Muito ruim essa fala do ministro da Saúde, ele age como um fantoche do presidente da República, repete essa declaração que ele fez à CPI de que não é censor de Bolsonaro, pois deveria ser, ele é ministro da Saúde, antes de ser ministro ele é médico, ele está em meio a uma pandemia, ele sabe muito bem que o Brasil não tem a menor condição de abandonar as máscaras agora. A nossa campanha de vacinação, como a repórter lembrou aí nesse quebra-queixo aí, extremamente lenta ainda. Nós só temos 11% da população vacinada com 2 doses. Vamos voltar um pouquinho para entender essa declaração antes do Bolsonaro. Ontem ele falou, né, na verdade ele faz esse jogo, Bolsonaro é especialista em fazer esse jogo de morte à sopra. No começo dessa semana ele falou do tal relatório do TCU, que iria vir a público e provar que haveria uma supernotificação de mortes no Brasil. No dia seguinte ele voltou atrás, recuou, admitiu que havia se equivocado, que na verdade havia um acórdão no TCU, na verdade foi um relatório paralelo produzido por um auditor do tribunal, amigo dos seus filhos, amigo dos filhos do Bolsonaro, mas mesmo assim ele já havia inoculado esse veneno da dúvida do número de mortes no Brasil. E isso ganha vida própria, dinâmica própria na rede de fake news, na máquina de fake news bolsonarista. Aí ontem ele fez isso com o ministro Queiroga. Ele disse, aí ele começou a praticar seu esporte preferido, que é desautorizar os ministros. No caso, o tal Queiroga, que é só o ministro responsável pela principal área do Brasil, a área da saúde, em meio a uma pandemia. Ele disse que tinha pedido para o ministro elaborar, confeccionar um parecer para que pessoas vacinadas ou que já tivessem sido expostas, já tivessem contraído o vírus, pudessem abandonar as máscaras. E aí, depois, hoje, ele voltou atrás, recuou um pouco e disse, não, isso cabe, essa decisão é do Queiroga e também dos prefeitos e governadores na ponta, porque eu não apito nada. Então tá aí, já havia sido de novo inoculado veneno e começado uma discussão, um debate imenso em todo o país sobre se era a hora ou não do Brasil abrir mão da máscara. E é lógico que não. Os Estados Unidos fizeram isso, mas já tem mais de 40% da sua população imunizada com as 2 doses, uma campanha de vacinação ampla, eficaz, rápida. Não tem nada a ver com a nossa campanha de vacinação, que tem sofrido sucessivas frustrações no seu calendário. Talvez cheguemos lá até o final do ano, mas essa discussão é completamente, está sendo adiantada, é precoce, não está no momento. Temos 11% da população imunizada com 2 doses. Sabemos que, apesar da vacinação conferir uma dose menor ou maior de proteção, dependente do imunizante, ela não impede que a pessoa transmita o vírus. E o nosso cenário de pandemia, o contexto é completamente diferente dos Estados Unidos, em que há uma queda no número de casos. No Brasil ainda há um aumento do número de casos. Daí o prêmio do Queiroga por se comportar de maneira tão subserviente ao Bolsonaro, por dizer que o presidente deu a ele a melhor oportunidade da sua vida. O Bolsonaro é especialista em desautorizar ministros, em fritar em fogo alto em praça pública. Fez isso com o general Santos Cruz, com Gustavo Bebiano, com Regina Duarte, com Mandetta, com Taixe, com Pazuello. Os que colocam o rabinho entre as pernas até podem ganhar uma sobrevida, como foi o caso do Pazuello, e pelo visto o Queiroga vai pelo mesmo caminho. O Bolsonaro certamente não gostou do depoimento da CPI, quando o Queiroga reconheceu que o tratamento precoce não tem evidência científica, nos momentos em que o Queiroga se constrangeu com as imagens do Bolsonaro promovendo aglomeração
quando o Queiroga se colocou a favor das máscaras e também do distanciamento social. Aliás, a máscara é um símbolo caro ao Queiroga. Ele mesmo repetiu à CPI, desde que chegou, que a vacinação e máscaras eram suas prioridades. Ele adotou o lema da pátria de máscara. Em todos os ministérios, a ordem, a determinação de usar máscaras. Aí vem o Bolsonaro e ataca justamente nesse ponto caro. É uma estratégia para enfraquecer o ministro e para mandar, e para mostrar que o que predomina ainda é aquele antigo mantra: um manda e outro obedece. Constantino, como é que você analisa essa frase do presidente, os desdobramentos? Ele atravessou a rua para escorregar na casca de banana ou foi algo programado, de fato, aí contra o próprio ministro Queiroga? Olá, Constantino. Oi, Marcelo. Não, nesse caso, acho que não. Acho que ele está expressando a opinião de muitos brasileiros cansados desse espetáculo. Eu entendo a esquerda adorar uma máscara. A esquerda é mascarada por essência. Agora, eu queria saber algumas coisas, né? Em primeiro lugar, se a máscara impediu tantos desses ícones esquerdistas do isolacionismo radical de contrair a Covid, né? Governador João Agripino Dória e tantos outros. Eu nunca peguei, eu não uso máscara, só quando é imposto e já não é há algum tempo aqui na Flórida. Quando a vacinação era 15% apenas. Né? O álcool gel talvez faça muito mais sentido, como explicou para mim e para a Amanda, por exemplo, o Dr. Migovski, que é um que alerta, um especialista de vacinas que alerta para a questão da eficácia das vacinas também. Hoje nós estamos vendo o Chile com 40% da população vacinada tendo um surto de casos de Covid, né? E os especialistas acreditam que tem a ver justamente com a Coronavac. Está até no Globo, acima de suspeitas, portanto, não é um veículo bolsonarista. Mas é um espetáculo, essa CPI circense, eles todos com máscara o tempo inteiro ali, com número de mortos na plaquinha, isso tudo é um espetáculo medonho, macabro e sensacionalista em cima de mortes, né, para fins políticos eleitorais. Eu entendo por que a esquerda e a mídia, que é sinônimo, né, não quis saber dos e-mails do Fauci, Dr. Fauci, né, que está dizendo agora que qualquer ataque a ele é um ataque à ciência. Soa familiar, né? Quando um certo ministro, que é ortopedista, mais político do que médico, foi demitido do cargo, disse que a ciência tinha sido exonerada. Nós estamos vendo essa CPI circense, a próxima pauta, 2 especialistas, entre aspas, fazendo politicagem barata. Então, de novo, não quiseram se aprofundar nos e-mails do Dr. Fauci, talvez porque ali encontrassem ele em mensagens particulares dizendo essa máscara aí de farmácia realmente não vale para nada. E olha que é a que mais se usa. Ninguém fica usando aquela N95 especial para enfermeiros e médicos. Então, de novo, né, é tudo um grande espetáculo macabro. É um show, só que essa turma mascarada gosta de máscara ou gosta de sinalizar falsas virtudes. Postar quando está até no banheiro com máscara e depois ir lá para sinuca, para o barzinho, para o pagode, para Miami, aqui na loja, tudo sem máscara, né? Porque aí a máscara cai. Eventualmente, o problema de usar muita máscara ou dizer que usa muito é que ela cai, né? Inevitavelmente. Aí mostra a carranca feia da hipocrisia. Outra coisa que me causa espécie, Marcelo, é porque que essa mesma turma que demoniza um remédio, em que tem vários estudos mostrando sua eficácia, não cobram teste de ouro duplo cego randomizado da máscara. Por que a gente não vê isso? É uma repetição de que funciona e pronto. E ninguém cobra estudo. Aliás, o ministro teve uma postura coerente. Primeiro, de dizer que ele não é censor do presidente, porque o que a imprensa quer é uma narrativa de que o presidente é um adolescente rebelde e idiota e que precisa da tutela dos adultos. Essa é a narrativa, o que é ridículo, né? Cada um é dono de si, o Bolsonaro já teve coronavírus e para ele foi uma gripezinha, né? Então, vários estudos mostram que pessoas que já tiveram têm muito menos risco e estão mais protegidas do que vacina, né? Então, a máscara não parece proteger tanto assim. E eu não vejo a cobrança de estudos rigorosos, científicos, com grupos controlados para poder avaliar isso, né? Então, não querem saber dos fatos. E aí, aqueles países que incomodam sempre, a Argentina segue essa ciência toda, né, dos isolacionistas da oposição, e olha o caos que está a Argentina. E é um caos, né? Com lockdown, máscara, tudo. O Uruguai teve mais vacina e virou um caos. E o Texas, eu sempre gosto de trazer aqui porque é divertido, né? Ver que dá desespero nos isolacionistas. O Texas abriu tudo, inclusive máscara, obrigatoriedade de máscara. Há 3 meses atrás não tinha vacinação de hoje, não. Tinha 15%. Vamos aos dados oficiais. Tinha 15% da população vacinada. Lembrando, o Chile, que eu mencionei agora, tem 40%. O Uruguai, 30%. O Texas tinha 15%.
e liberou tudo, e continuou caindo. Mas a ciência, claro, deve ser a do especialista João Agripino Doria, que tenta contratar a cantora de jazz. É tudo uma grande piada.